Meus irmãos, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos terminar essa conferência abordando de forma conjunta a ressurreição e a ascensão de Jesus. Vamos começar com o último texto lido ontem, Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15, para darmos continuidade então a esta exposição. Colossenses 2, versos 13 a 15. A última passagem que nós meditamos ontem no final da exposição, que destacou o triunfo de Jesus sobre os poderes das trevas, quando ele morreu, lá na cruz. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Como eu disse ontem, então, aqui nós temos todo um linguajar técnico, todo um linguajar jurídico. Na verdade, nós temos uma mescla aqui nessa passagem de linguagem jurídica e militar. Eu venho dizendo ao longo de toda essa conferência, desde sexta-feira, que Jesus sempre teve todo o poder suficiente para esmagar Satanás quando ele quisesse. Porque essa guerra, essa batalha nunca foi uma questão de quem tem mais força, quem tem mais poder. Do contrário, não haveria batalha alguma. Como não haverá batalha alguma no fim dos tempos, quando Jesus voltar e simplesmente esmagar os seus inimigos de uma vez por todas. Ele não tem rivais à sua altura, em termos de poder. Mas ele veio para conquistar uma autoridade específica, que era uma autoridade jurídica, o direito de poder esmagar de uma vez por todas os seus inimigos, sem com isso ferir a sua própria justiça. O direito de justificar e perdoar pecadores indignos e imerecedores e os receber na vida eterna e no mundo vindouro, sem com isso falhar com a sua própria honra, dignidade, justiça e santidade. E por isso Jesus precisava nos substituir em toda a sua trajetória. Ele teve que obedecer perfeitamente à lei divina em toda a sua vida, porque nós não obedecemos. Mas ele teve também que dar a sua vida em resgate, em pagamento, por causa dos nossos pecados. Então ele obedeceu ativa e passivamente à lei. Ele cumpriu em nosso lugar e pagou o que nós não cumprimos também. E esse foi o modo como ele derrotou definitivamente os poderes das trevas e os esmagou nesse sentido jurídico. Desde então, desde que ele concretizou esta obra, desde que ele definiu esse aspecto, resolveu esse problema jurídico de uma vez por todas, ele inicia então o processo de esmagamento total. De imposição então de sua força, de seu poder contra eles. Até o momento em que ele os venha a lançar definitivamente no abismo, que é chamado em Apocalipse de o lago que arde com fogo e enxofre, para onde todos esses inimigos serão banidos, juntamente com os homens perdidos, que não serão redimidos pela obra de Jesus. Veja que nessa passagem, a nossa situação, a mudança da nossa situação é claramente exposta. Nós estávamos mortos, o texto diz.
por causa das nossas transgressões, dos nossos delitos. Mortos tanto no sentido de que espiritualmente nós estávamos separados de Deus, quanto do que nós estávamos condenados à morte, por causa das nossas transgressões, já tidos como mortos. Desde que o homem peca, né, o salário do pecado é a morte. Então, a condenação da morte é a coisa mais comum, mais simples que pode existir para qualquer pessoa. Deus os vê já como mortos. Estão mortos. Nas suas transgressões, na incircuncisão da carne, aqui significa por causa do estado separado da aliança. Gentios não faziam parte da aliança, estavam fora do pacto. Os judeus estavam dentro, mas porque transgrediam a lei, também estavam condenados à morte. Mas então o Senhor Jesus vem e nos dá vida, juntamente com Ele. Ele morre e Ele ressuscita. Quando Ele ressuscita, Ele nos ergue da morte. Então, nós passamos a estar vivos para Deus, com Ele, porque não há mais condenação contra nós, não há mais veredito de morte contra nós. Agora há um veredito de vida. Paulo faz questão de explicar aqui o que aconteceu com aquele grande instrumento satânico, maligno, diabólico, de acusação. Satanás, desde que o pecado entrou no mundo, ele obteve um cargo lá no céu. No começo eu descrevi um tribunal. Um tribunal tem um juiz, tem um réu, tem um defensor, mas também tem um acusador. E a função de Satanás era justamente a de acusar. E essa era uma função jurídica perfeitamente legal, concedida por Deus, para que ele exercesse durante todo esse período. Mas chegou um momento em que a voz dele foi cassada. O direito de falar, o direito de argumentar foi tirado. E Paulo chama isso aqui de um escrito de dívida. Um escrito de dívida. Literalmente, o termo grego é manuscrito. Manuscrito porque dá a ideia de escrito à mão. Escrito à mão, um escrito pessoal. Uma pessoa escreveu isso, a ideia é essa. Mas essa pessoa não foi um homem, foi Satanás. Então, as acusações pessoais e diretas que ele tinha para lançar sobre cada um de nós por causa dos nossos pecados. Observe que ninguém jamais teve uma função tão fácil de ser executada ao longo da história do que Satanás. O trabalho dele era o mais fácil de todos. Porque ele tem que acusar pecadores indesculpáveis. É a função mais simples de todas. Afinal, nenhum de nós é inocente. Nenhum de nós é sem pecado. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há justo, nem um sequer. Então a função de Satanás ao longo de todo o Antigo Testamento e até o momento em que Jesus morre na cruz, é a mais fácil de todas. Por quê? Porque a sua acusação é plenamente verdadeira. Aquilo que ele escreve no papelzinho contra nós, esse manuscrito, esse escrito de dívida, é plenamente verdadeiro. Porque tudo que ele diz que nós fizemos mesmo. Todos os pecados, todas as transgressões da lei que ele nos acusa, ou acusava, eram verdadeiras. Nenhuma inventada. Ele não precisava inventar nada. A sua função de promotor celeste, de ministério público celeste, é a mais fácil de todas. Ele tem todas as provas das nossas falhas.
E então, por causa disso, a nossa situação parecia irreversível. E nós já éramos tidos como mortos, condenados, mortos, condenação certa. Mas quando Cristo vem e dá o seu sangue e paga a conta, um sangue muito mais precioso do que o nosso, um sangue capaz de pagar plenamente, perfeitamente, cada transgressão nossa, cada pecado nosso, cada delito nosso. A acusação do acusador se torna totalmente nula, vazia, sem sentido. E é por isso que Paulo diz aqui que Jesus fez 3 coisas com aquele manuscrito, com aquele escrito de dívida, com aquelas acusações malignas levantadas contra nós. Ele diz que, antes de tudo, ele cancelou esse documento, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. O termo grego aqui significa riscar. Quando você tem um documento, uma nota promissória ou alguma coisa que é contra você, se você puder rasgar, amassar, pintar, você elimina esse documento. Ele não tem mais valor, porque ele não pode ter rasuras. Então, a ideia é que Jesus pegou e pintou esse documento inteiro. É claro que ele pintou com seu próprio sangue, de maneira que esse documento perdeu toda a validade. Paulo diz ainda que ele tirou esse documento da nossa frente. Ele estava aqui no meio, ele era sempre um documento contra nós, entre nós e Deus. Porque, de fato, embora a Bíblia, Isaías diga que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus, mas não são os nossos pecados como entidades físicas, porque elas não são barreiras físicas. É justamente a acusação que os nossos pecados proporcionam, que fazem essa barreira, que fazem essa separação entre nós e Deus. Então, quando Cristo morreu na cruz, Ele tirou essa barreira, Ele tirou essa separação, as acusações malignas por causa dos nossos pecados. Ele removeu do meio da estrada, Ele tirou aquilo que nos impedia de nos aproximarmos do Santo dos Santos e abriu um vivo e novo caminho pelo véu, para que nós tivéssemos então o privilégio que só o sumo sacerdote tinha no Antigo Testamento, que era ir sem restrições, sem barreiras, diretamente até a presença de Deus. E a terceira coisa que Paulo diz que Cristo fez com o escrito de dívida, disse ele encravou-o na cruz. Está lá o papelzinho pregado na cruz. Mas não foi um papel que foi pregado na cruz, foi um corpo, o corpo de Cristo. O que significa que Ele não apenas de forma impositiva pegou esse documento e tirou. Não, significa que ele pagou perfeitamente cada exigência desse documento. Significa que ele quitou perfeitamente cada exigência desse documento. Porque ele mesmo foi pendurado na cruz, e não um documento. O próprio Jesus foi encravado na cruz. E ao ser encravado na cruz, todas as acusações que Satanás podia fazer contra nós caíram por terra. E não tem mais validade jurídica nenhuma perante o Supremo Tribunal, o Tribunal Celeste. E isso resultou no completo e total despojamento dos principados e das potestades. Satanás é o maior de todos esses príncipes aqui, mas ele não era o único nessa história. Muitos outros anjos seguiram a sua rebelião e se tornaram malignos, perversos. Anjos de primeira linha, não só anjos da ralé espiritual, como aqueles demônios que apareciam no caminho dos discípulos,
Quando a Bíblia fala de principados e potestades, está falando dos principais demônios, dos chefões do crime espiritual. E todos eles foram igualmente despojados. Quando o seu grande líder foi despojado, todos os seus subalternos caíram junto. Essa é a ideia. Todos eles se viram alvos desse mesmo completo e total despojamento. Despojar agora é uma linguagem tanto jurídica quanto militar, porque o exército que vence o outro tem direito de tirar suas coisas. E é por isso que Jesus, ao ter triunfado sobre seus inimigos espirituais na cruz, pôde então remover todos os direitos, os trunfos que esses inimigos tinham. E de expô-los publicamente. E aqui é aquela linguagem militar muito usada por Roma, nos triunfos do Império Romano, o famoso desfile triunfal. Essa é a linguagem aqui, desfilou triunfalmente com eles. A ideia é que quando um exército romano vencia o adversário, ele voltava para Roma depois para a comemoração, para ser ovacionado pelos seus súditos em Roma. E eles costumavam trazer uma parte do exército derrotado. Uma parte do exército derrotado vinha também, acorrentado e despido, para ser humilhado publicamente. O que eles mais gostavam era de poder trazer o próprio general do exército inimigo, ou o rei, talvez, do exército. Às vezes não dava porque morria antes. Mas se pudesse trazer os capitães, os generais do exército inimigo, eles traziam. E os expunham publicamente, nus e acorrentados. Essa é a linguagem usada aqui. E é a linguagem que é usada para explicar o que Jesus fez com aqueles generais, com aqueles capitães, com aqueles príncipes, com aqueles comandantes, os principados e as potestades das trevas, tendo sido derrotados por ele na cruz, foram despidos, acorrentados e humilhados. É a linguagem mais forte possível para descrever o que Jesus fez com eles. Mas observem, nada disso seria suficiente se Jesus permanecesse morto. Ele teria então derrotado os seus inimigos juridicamente? Teria. Mas se ele permanecesse morto e não desse continuidade à sua obra, seria uma obra inacabada. Significaria que juridicamente ele resolveu o problema, mas fisicamente não, digamos assim, né? Materialmente não. Eles então estão condenados, mas não foram ainda executados. Então Jesus ressuscita e sobe aos céus para executá-los, para poder cumprir agora de forma cabal a condenação que eles merecem. Aquilo que aqueles demônios que possuíam o homem lá em Gadara não queriam. Não nos mandes para o abismo. Então chegará o momento em que Jesus os encaminhará definitivamente para esse lugar último, final, de perdição. Então a ressurreição de Jesus deve ser vista como o grande momento escatológico do Novo Testamento. É a grande virada. É evidente que ela não pode ser dissociada do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, da morte de Jesus e da ascensão de Jesus, porque essas coisas todas têm que ser vistas como partes de uma obra completa, necessária. Para poder derrotar juridicamente o inimigo e também impor sobre ele a condenação definitiva e salvar o seu povo, Cristo teve que cumprir cada uma dessas etapas. Mas a ressurreição é um ponto decisivo. Em relação à morte de Cristo, ela mostra o ponto de reversão dessa derrota. Porque lembram ontem quando eu disse, houve duas mortes na cruz, não só uma.
Porque Cristo disse que haveria um ferimento, Deus disse a Satanás em Gênesis 3,15 que haveria um ferimento num calcanhar e um ferimento numa cabeça. E que os dois aconteceriam ao mesmo tempo. E os dois aconteceram ao mesmo tempo. Na cruz, Cristo foi ferido no calcanhar, mas Satanás foi ferido na cabeça. Quer dizer, os dois morrem. Os dois sofrem o ferimento mortal. Juridicamente falando. Mas 3 dias depois, apenas um retoma sua posição. 3 dias depois, Jesus ressuscita. Vence a morte por sua autoridade, conquistada para isso. Um dia, ele falou exatamente essas palavras para os seus discípulos, orando ao Pai: eu te dou graças porque o Senhor me deu autoridade para entregar a minha vida e autoridade para retomá-la de volta. Não era, de certa forma, não era segredo para ninguém. É claro que eles não conseguiam entender isso. Mas Cristo tinha dito já: eu recebi autoridade para fazer as duas coisas. Tanto para entregar a minha vida, quanto para reassumi-la. Então ele entrega, ele permite que o poder das trevas, que a autoridade das trevas o domine temporariamente, paga a nossa dívida diante de Deus, despoja os principados e as potestades, cumpre a profecia, fica 3 dias no ventre da terra e levanta. E nesse momento, ele reverte os efeitos da derrota na batalha. Ele também sofreu uma derrota. Morrer foi uma derrota. Porque morte nunca é bom. Deus pode transformar o mal que é a morte em bem, mas a morte em si nunca será uma coisa boa. Porque a morte é uma intrusa no mundo de Deus. Ela entrou por causa do pecado. Então só a ressurreição pode reverter isso. A morte sempre é uma coisa ruim, mas que Deus pode transformar em bem, por causa da ressurreição. E é por isso que, daqui a pouco nós veremos, o texto bíblico chama a morte de o último inimigo. Inimigo. A morte nunca será uma amiga. Ela é, à luz da Escritura, nosso maior inimigo, que tem que ser derrotado. E a derrota desse inimigo é a ressurreição. Jesus ressuscita e derrota o inimigo no seu próprio corpo. E dá início, então, ao que nós chamamos de a era da ressurreição. A era da ressurreição já está inaugurada. Ela já começou porque Cristo ressuscitou dos mortos. E Ele é as primícias dos que dormem. Primícias quer dizer a primeira parte da colheita. Mas falta a colheita. E a colheita é o povo de Deus ressuscitar incorruptível para o mundo por vir. Quando o povo de Deus ressuscitar incorruptível para o mundo por vir, a colheita aconteceu. E ela só pode acontecer porque as primícias já são fato. Cristo já ressuscitou dos mortos. Ele ressuscita e inaugura o mundo vindouro. O mundo vindouro já está pré-inaugurado na pessoa do Redentor Jesus. Por isso, a Bíblia diz que os últimos dias já começaram. Nós já vivemos os últimos dias, os tempos escatológicos já estão em ação. Pedro explicou isso em Pentecostes, quando ele pregou e disse: se cumpriu hoje aqui aquilo que foi dito pelo intermédio do profeta Joel, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele está dizendo, profecia cumprida. Profecia cumprida, o fim dos tempos já começou. Os últimos dias já foram inaugurados. Quando serão os últimos dias? Não é quando serão,
Eles já são realidade. Eles já foram inaugurados. Falta o último dos últimos. Falta o dia final. O último dia dos últimos dias. Esse não chegou ainda. O último dia. Essa é a tensão escatológica do já, mas do ainda não. Nós já vivemos nos últimos dias, mas ainda não o último dia. Cristo ressuscita e inaugura os últimos dias. O tempo escatológico começou. Ele aparece aos seus discípulos e diz: serviço cumprido, missão cumprida. Toda a autoridade me foi dada, lá nos céus. Eu mando nos céus e mando na terra. Esse é o sentido de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tecnicamente falando, Jesus só se torna o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores quando Ele ressuscita e sobe aos céus. Ele sempre foi isso em termos de estirpe, em termos de direito celeste, mas se tornou isso juridicamente, quando Ele morreu e ressuscitou e subiu aos céus. É nessa hora que Ele se torna plena e de direito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu mando nos céus e mando na terra. Então vocês vão por todo o mundo e preguem a palavra a todas as nações, porque eu estou com vocês todos os dias, até o último dia. Até a consumação. O que falta, portanto, é consumação. Início já é fato. O reino já começou. O reino não é futuro. O reino é presente. O reino já começou. O que falta é a consumação. O que falta é o fim. O final deste reino. O lugar do Novo Testamento em que eu entendo que isso fica mais claro e evidente é 1 Coríntios capítulo 15. Vamos dar uma olhada nessa passagem. E qual é o grande tema teológico desta passagem de 1 Coríntios 15? A ressurreição de Jesus. Paulo está argumentando desde o começo que a ressurreição de Jesus é histórica, é física, é literal e testemunhal. Ele está dizendo: eu o vi. Eu sei do que eu estou falando. Eu vi Cristo ressuscitado. Ele está dizendo, inclusive, usando sua experiência pessoal, dizendo o seguinte: vocês acham que eu sou tolo? Lembra o que aconteceu em Éfeso? Quando aquela multidão enfurecida veio contra mim para me matar? Vocês acham que eu enfrentaria aquelas feras? Ele usa, se eu lutei em Éfeso com feras, vocês acham que eu enfrentaria aquilo por uma mentira? Se eu não tivesse certeza absoluta de que eu vi Cristo vivo? Cristo ressuscitou, ele diz, fisicamente, historicamente, literalmente. Porque se ele não ressuscitou, não tem evangelho, não tem esperança. A nossa pregação é vã, a vossa fé é inútil, não há qualquer razão. O verso 19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Quanta gente hoje em dia crê em Cristo apenas por causa desta vida. Eles acham que Cristo é a solução apenas para as suas doenças, para as suas dificuldades financeiras, para os seus problemas emocionais, para as suas lutas familiares.
Eles vão atrás de Cristo para essas coisas. E muitos chamam isso de teologia da prosperidade. Paulo chamaria de teologia da infelicidade. Teologia da infelicidade, porque se a nossa esperança em Cristo se limita a ter algumas coisas dessa vida, Paulo está dizendo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque o grande patrimônio, o grande tesouro da fé cristã é a ressurreição. A ressurreição. A certeza do mundo por vir, a certeza do mundo vindouro. Essa é a grande busca, a grande esperança dos verdadeiros cristãos. No livro 3 das Institutas, que eu até achei interessante que vocês estudam aqui, João Calvino diz o seguinte: aquelas pessoas que ainda não têm essa esperança da ressurreição, se essa esperança não é a coisa mais importante da vida delas, elas não entenderam nada de Jesus. Elas não sabem coisa alguma a respeito de Jesus Cristo e dos seus dons. Porque é isso que Paulo está dizendo. A ressurreição é a grande expectativa do cristão. E se não for, significa que esse cristão não sabe nada a respeito de Jesus Cristo. Mas aí Paulo vai dizer no verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou, ponto final. Isso é a grande afirmação do cristianismo. De fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então ele é a primeira parte da grande colheita. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, ou seja, começou a era da ressurreição. De Adão até Jesus, a era da morte. O império da morte, a morte invencível. Ninguém venceu a morte em todo esse período. Aí você diz, mas aqueles homens que ressuscitaram no Antigo Testamento, morreram de novo. Eles apenas adiaram a morte, eles não venceram a morte. E Lázaro, antes de Cristo, não ressuscitou antes de Cristo? De Cristo ressuscitar? Ressuscitou, morreu de novo. Lázaro não foi uma vitória sobre a morte, foi um adiamento da vitória da morte. Mas em algum momento da vida, Lázaro sofreu a derrota da morte. Apenas 2 homens no Antigo Testamento não foram dominados pela morte, mas também não a venceram. Enoque e Elias, que foram trasladados para não ver a morte. Eles não viram a morte, mas eles não lutaram com ela. Eles não a enfrentaram, então eles não a venceram também. O único vencedor da morte, que significa que ressuscitou para nunca mais morrer, se chama Jesus Cristo. Ele inaugurou o império da vida, ou o reino da vida. E começou a decretar o fim do império da morte. De Adão a Jesus é o império invencível da morte. Mas de Jesus para frente começa o reino da ressurreição. Porque assim como em Adão todos morrem, ninguém escapa, essa é a ideia, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos ressuscitarão em Cristo. Mas tem uma ordem, ele diz, cada um, porém, por sua própria ordem. Observe, todos aqui, todos os de Cristo. Que os ímpios serão destruídos eternamente. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, ele já exclui os ímpios aqui dessa ressurreição para a vida. A ordem, ele diz, é Cristo, que é as primícias. Então, não é que tem um terceiro grupo, Cristo, as primícias e o resto dos homens. Alguns interpretam assim essa passagem, isso é uma distorção do texto. Cristo, 2 pontos, primícias, esse é o sentido.
Porque Cristo é as primícias da morte. O único até agora ressuscitado. E depois, os que são de Cristo, na vinda de Cristo. E aí o verso 24. Então virá o fim. O começo já teve, essa é a ideia. O começo já teve, nós já estamos no começo. Os últimos dias começaram, o reino da vida já foi inaugurado. O tempo escatológico começou. Falta o fim. Falta a consumação. Estou com vocês todos os dias até a consumação. Falta o fim. Quando será o fim do reino escatológico? Paulo diz aqui. E então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando ele houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Olha o termo aí, destruído. Ele já os venceu. Ele já os derrotou juridicamente falando. Mas ele ainda não os baniu. Não os lançou para o abismo, para o lago que arde com fogo e enxofre. Então, quando ele tiver feito isso, o fim chegou. A consumação do reino escatológico de Jesus se dará quando todos os seus inimigos forem banidos para o lago de fogo. E quando, e aí vem a parte mais importante, né? Ele diz, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Foi o que eu disse ontem aqui, o reino de Jesus é um reino esmagador. É um reino pisoteador. Desde o começo foi dito isso, ele vai esmagar, ele vai pisar, ele vai ferir a cabeça dos seus inimigos. Na cruz inaugurou-se o reino pisoteador, o reino esmagador. Daí para frente, cabeças estão sendo esmagadas, essa é a ideia. Até que a última cabeça seja esmagada. A última cabeça do último inimigo. E quem é o último inimigo? Não é Satanás. Ele é o primeiro. Foi a primeira cabeça pisoteada. O último inimigo a ser pisoteado, a ser pisado, a ficar debaixo dos seus pés, é a morte. É isso que ele diz aí no verso 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ou seja, a ressurreição esmaga o último inimigo. Quando os crentes ressuscitarem incorruptíveis, ouvirem a voz do arcanjo, a trombeta de Deus, e ressuscitarem incorruptíveis, a morte foi esmagada. Tragada foi a morte pela vitória. Só então, o último inimigo terá caído. Paulo explica aqui, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. O ponto é o seguinte, o Pai, o soberano juiz, o Criador de todas as coisas, outorgou ao Filho o reino pisoteador, o reino esmagador. Filho, convém que você reine. É isso que Paulo está citando aqui no Salmo 110. Convém que você reine. Daqui, desse momento, até o último inimigo ser esmagado. Qual é a duração do reino pisoteador? Qual é a duração do reino escatológico, do reino esmagador de Jesus? Desde o exato momento em que a coroa lhe foi dada, que ele diz, recebi todo o poder nos céus e na terra, desde o momento em que ele recebe, portanto, o poder executivo de executar os decretos de Deus, até o momento em que ele executa o último inimigo, que é a morte, e faz o seu povo ressuscitar. Nesse momento em diante, acabou o reino escatológico de Jesus. Acabou o reino pisoteador. Por quê? Porque não há mais inimigos para serem esmagados.
Não há mais cabeças para serem pisadas. A última delas já foi pisada. Então, o texto diz que chega a hora do filho devolver o reino ao pai. E reinar com o pai, é claro, pelos séculos dos séculos, para que Deus seja tudo em todos. Então, a lógica de Paulo não é a de muitos irmãos nossos que pensam que Cristo vai inaugurar um reino lá no futuro. Quando ele voltar, ele vai inaugurar um reino que vai durar 1000 anos e que depois disso vai entrar o estado eterno. Essa não é a lógica do Novo Testamento, não é a lógica do apóstolo Paulo aqui. A lógica dele é: Cristo passou a reinar no exato momento em que esmagou a primeira cabeça. O reino esmagador iniciou-se. Daí para frente ele está reinando, porque o Pai passou a ele o trono, passou a ele o cetro, passou a ele a coroa e disse: agora é você que reina. Você só não manda em mim. Essa é a ideia. Nunca haverá subordinação do pai ao filho, porque isso é ilógico. Mas há subordinação de todos os demais ao filho. Até que ele esmague a última cabeça, que é a cabeça da morte, e acabou o reino. Não começa então. Veja, muitos pensam que é após a ressurreição da igreja que começa o reino de Jesus. Paulo está dizendo que na ressurreição da igreja acaba o reino de Jesus. Fim de papo, fim da história, porque não há mais inimigos a serem destruídos. A ressurreição põe fim ao último inimigo. O último inimigo é a morte. A figura de você não pode mandar no pai é aquela de José e Faraó. Faraó representa como se fosse o pai e José como se fosse o filho. Faraó diz: José, vem cá. Você teve o sonho, legal, tal, então é o seguinte, o Egito é seu. Faz o que você quiser. Você manda, você governa. Só no trono eu sou maior que você. Faraó diz a José: só no trono eu sou maior que você. Na prática é contigo. Quando o pai passa ao filho o cetro, o reino, a coroa, ele está dizendo a mesma coisa. Eu continuo sendo maior que você no trono. Eu sou o pai, você é o filho. Isso é lógico, em termos de funções. Nós não vamos inverter, você não passa a ser o pai e eu o filho. Eu continuo sendo o pai e você é o filho. Mas quem manda é você. O reino é seu. E é por isso que Cristo diz: eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Ninguém manda mais do que eu. Lá em cima e aqui embaixo. Porque eu recebi a coroa. Algumas outras passagens do Novo Testamento nos ajudam a entender a relação que há entre esse governo de Cristo coroado à destra de Deus. E veja, essa é a cena, a destra de Deus. Várias vezes aparece no Novo Testamento, ele ressuscitou, subiu ao céu e assentou-se à destra de Deus. Que significa, ou às vezes ele está em pé à destra de Deus. Quem está à destra de Deus é o poder executivo, é quem governa, ele está governando. José ficava à destra de Faraó. Ele governava o Egito. Embora Faraó fosse o rei. O filho governa céus e terra, ainda que o pai seja a majestade suprema. Essa é a mesma ideia do Novo Testamento nas inúmeras explicações. Marcos 16, 19 a 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Aqui está a primeira das declarações, né? Ele subiu ao céu, ele foi recepcionado, é a volta do rei, é o retorno do rei, o retorno aos céus. Ele é recepcionado lá em cima e se assenta à destra de Deus. Quando ele se assenta à destra de Deus, ele está assumindo o reino para si.
e está expulsando de lá alguém que estivera assentado ali antes. O acusador. Isso eu mostrarei daqui a pouco com outras passagens. Mesma ideia de Atos capítulo 2, vá lá, verso 32 a 36. Pedro está explicando o que aconteceu quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Atos 2, 32 a 36. Pedro declara naquele sermão aos judeus: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Nós vimos ele, é isso que Pedro está dizendo. Agora olha a expressão aí. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Ou seja, ele está explicando que aquele ato inaugural, escatológico, da descida do Espírito Santo, que inaugurou os últimos dias, segundo a sua própria pregação, foi uma ação do Cristo que se assentou à destra de Deus e que recebeu do Pai o direito de executar isso. Recebeu do Pai o direito de fazer, de cumprir a milenar promessa de derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Pedro continua, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, e aqui ele cita o Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, olha só, um Senhor falando para o outro, que é o pai falando para o filho, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O que Pedro vai dizer aqui? Isso vai acontecer algum dia no futuro? Não. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor, Cristo. Isso é agora ele está falando. Ele já foi feito Kyrios, Senhor. Ele já está sentado à direita de Deus. Portanto, a subida de Cristo aos céus, após a sua morte e ressurreição, é o momento, tecnicamente falando, em que Cristo foi coroado nos céus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E se assentou num trono à direita da majestade nas alturas. E nessa posição, ele está esmagando todos os seus inimigos. Até esmagar o último deles, que é a morte. Essa mesma ideia, mas agora incluindo também o esmagar dos inimigos, está em Efésios 1, versos 18 a 21. Efésios, capítulo 1, versos 18 a 21. Nesse texto, Paulo está orando a Deus para que os efésios recebam a compreensão de um mistério, que é justamente esse aspecto. Cristo ressuscitou, subiu aos céus, se assentou à direita de Deus. Eu falo, isso é um mistério. Que vocês compreendam o poder disso. Porque se vocês compreenderem o poder disso, isso vai transformar a vida de vocês. É isso que Paulo está falando. Iluminados os olhos do vosso coração, é isso que ele está pedindo ao Pai. Ilumine os olhos do coração desse povo, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ó, dá uma paradinha aqui. Conte aí quantas palavras nesse versículo, palavras sinônimas. Todas significando poder. Suprema, grandeza, poder. Eficácia, força, poder. 6 expressões num único versículo. Não tinha mais sinônimos para Paulo usar aqui.
para tentar explicar uma única expressão: poder. O maior poder, a maior demonstração de poder já vista na história. Um poder decorrente de uma vitória jurídica, mas que agora se expressa materialmente também. Onde, quando e como esse poder esteve em ação? Ele diz: ressuscitando-o dentre os mortos. Esse poder foi exercido em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Aí está a posição exaltada de Cristo. Ninguém acima dele, todos debaixo dele. Todos debaixo dos seus pés. A colocação, a elevação, a ascensão de Cristo aos céus o colocou acima de tudo e de todos, exceto do Pai, como já foi dito. No mais, ninguém fica à sua altura. A ascensão, portanto, liga-se à ressurreição de Cristo como a maior demonstração de poder já realizada nesse mundo ou no porvir, Paulo está dizendo. Não há outra. Graças a esse poder, Cristo agora reina nos céus e reina na terra e garante esse mesmo poder ao seu povo. Assim como ele passou a sua autoridade aos seus discípulos, dizendo: vão, expulsem demônios em meu nome, agora ele está dizendo: vão por toda a terra e preguem o evangelho em meu nome. Eu estou com vocês e eu garanto. É por isso que o evangelho é chamado de o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Não há maior poder nesta vida. Não há maior poder nesta terra do que o Evangelho. O poder de Deus para salvar pecadores. Um poder juridicamente estabelecido. E agora um poder também materialmente em expansão, em avanço, imbatível, invencível. Ninguém pode detê-lo. Ninguém pode contê-lo. Ele vai por todo o mundo. A mensagem é imbatível. Vez ou outra, os pregadores podem ser detidos, sim. Mas a pregação, não. É o que Paulo fala a Timóteo. Estou preso, eu sou um pregador em cadeias, eu estou preso. Mas a palavra não está algemada. Ninguém põe algemas na palavra de Deus. Ninguém põe algemas no Evangelho. Ele é o poder de Deus. Podem pôr algemas nos pregadores, nos missionários. Esses podem ser algemados. Mas a palavra não pode. Pelo simples motivo de que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores garante a plena vitória da sua palavra. E é também nesse avanço do Evangelho por toda a terra que cabeças estão sendo pisadas. Faz parte do desenvolvimento do reino pisoteador, do reino esmagador. Faz parte também o Evangelho seguir triunfalmente por toda a terra. Invencível. Até que ele cumpra a sua missão. Que qual é? É salvar o último eleito de Deus. Quando o último eleito de Deus for salvo, então Cristo volta. E então esmaga a última cabeça. E é por esse motivo que ainda é permitido aos outros inimigos continuarem neste mundo, mesmo já tendo sido juridicamente derrotados. Eles aguardam a execução da sentença.
A sentença já foi dada. A execução plena dela ainda não. Hebreus capítulo 10, 12 a 13 mostra justamente que o que se espera é o aguardar da execução da sentença. A sentença já foi dada, mas a execução ainda falta. Hebreus capítulo 10, versos 12 a 13. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. É sempre essa mesma ideia. Não só nos evangelhos, não só nas cartas paulinas, aqui em Hebreus, em Apocalipse, nas cartas joaninas, Cristo está à destra de Deus, já venceu, já triunfou juridicamente contra os seus inimigos, mas eles ainda precisam ser executados. Eles ainda têm que receber a plena condenação. Eu vou ler mais duas passagens agora para encerrar, e as duas estão em Apocalipse. Então nós vamos para Apocalipse capítulo 5, inicialmente, e depois eu vou finalizar com aquela que eu comecei, que foi Apocalipse 12. O capítulo 5 de Apocalipse é a descrição simbólica, não é literal, é simbólica, da coroação de Cristo nos céus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tudo que eu tenho falado até aqui, que ele se assentou à destra da majestade das alturas, agora vai ser descrito aqui de forma apocalíptica, usando toda a sua linguagem espiritual e através de metáforas. Mas a compreensão disso fica muito evidente. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, que é o Pai, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então, o livro aqui é a figura do reino, dos decretos de Deus, da vitória de Cristo, do reino pisoteador. Está fechado, porque o reino não foi inaugurado. Só quando os selos começarem a ser abertos, é que tecnicamente se deu início ao reino pisoteador, ao reino esmagador. Só quando então ele começa a reinar. O livro está fechado, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno? Palavra jurídica. Quem tem dignidade jurídica, legal, de abrir o livro e de lhe desatar os selos? E a resposta é: ninguém, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Você percebe a total exclusão? Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Então, nem Deus podia abrir esse livro. Nem Cristo podia abrir esse livro antes de ter sido morto. Exclusão total e absoluta. Não havia dignidade. Por quê? Porque o pecado é real na terra. Porque o pecado exige a condenação dos pecadores. Satanás tem uma acusação legítima. Ele tem sustentado essa acusação legitimamente, desde o Éden, desde Adão e Eva. E, portanto, o reino não pode ser implantado. Não há dignidade em ninguém para isso. Não há legitimidade. Você pode usar essa expressão em lugar. Não há legitimidade. Quem tem legitimidade para abrir esse livro? Ninguém, diz o verso 4, eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, acabou de aparecer alguém digno. Nem mesmo ele era antes, mas agora ele é.
agora ele tem legitimidade para fazer isso. Não chore, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Por que é que agora ele tem dignidade para fazer isso? Dignidade não é uma coisa relacionada à moralidade de Jesus. Ele não melhorou nada moralmente falando, ele continua o mesmo santo e perfeito de sempre. É legitimidade jurídica. Agora ele tem, porque ele venceu. O motivo dele ter conquistado o direito legal de abrir o livro e os seus 7 selos é porque ele venceu. Sua vitória lhe dá direito. Então virá a explicação da sua vitória. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Um cordeiro, na língua grega você tem uma única palavra aqui que precisou-se de como tendo sido morto. 4 palavras portuguesas para conseguir tentar explicar uma única expressão do texto grego, que significa assim, você olha para ele e você vê as marcas de uma morte violenta. Ele foi cruel e violentamente assassinado, e você olha para ele e você percebe que ele foi isso. Ele já está lá no céu, ele já venceu, ele já morreu, já ressuscitou, ele já subiu aos céus, e ele aparece como um cordeiro, como tendo sido morto. É uma descrição apocalíptica, simbólica, mas o que o texto quer mostrar é o poder da sua cruz. A dignidade da sua cruz. A dignidade do seu sofrimento. Por causa disso, esse é o motivo, essa é a razão. Por causa disso, ele pode agora pegar o livro e os seus 7 selos. Então, por um lado, ele é esse cordeiro sacrificado, mas por outro lado também aparecem aqui alguns vislumbres do seu poder. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. 3 setes aqui, 7, 7, 7. 3 setes. 7 em Apocalipse, número divino, celeste. Se ele tem 7 chifres, chifre é um símbolo de poder, de força. Aliás, a palavra chifre, tanto em hebraico quanto em grego, é poder. Se ele tem 7 chifres, ele é onipotente. Mas é um cordeiro sacrificado. É um paradoxo, Ele reúne em si a humilhação e a grandeza. Ele tem 7 chifres e ele tem 7 olhos. 7 olhos. Onisciente. Vê todas as coisas. Enxerga todas as coisas. E esses 7 olhos, ele diz, são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele está presente em toda a terra. Ele está presente em todo lugar. Portanto, ele é onipresente. Onipotente, onisciente, onipresente. E, ao mesmo tempo, um cordeiro como tendo sido morto. Mas agora o verso 7 mostra o grande momento. O mais sublime de todos os momentos. A maior de todas as coroações. Nunca houve uma coroação como essa em toda a história, nem nunca haverá. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Percebe? O livro sai da mão do Pai e passa para a mão do Filho. Está na mão direita do Pai e passa para a mão direita do Filho. Quer dizer, o reino sai do Pai e vai ao Filho. O poder, o governo, a autoridade sai da mão do Pai e passa para a mão do Filho. É esse o momento em que ele se torna Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o momento em que ele se põe em pé à direita da majestade das alturas e diz, agora é comigo. Agora eu mando nos céus, agora eu mando na terra. E eu vou executar o reino pisoteador. Ele começou, cabeças vão ser esmagadas. Quando tomou o livro, começa então o reconhecimento
nas mais altas esferas celestes, o efeito dominó, todos vão se prostrando perante ele, dos mais próximos do trono aos mais distantes do trono, todos vão se prostrar. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico dizendo: digno, primeira palavra aí, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, eis a razão, eis o motivo, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Eles também vão pisotear os inimigos, e reinarão sobre a terra. Eles também pisam a cabeça do inimigo. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Essa é a grande cena celeste da coroação de Cristo, da transmissão do cetro ou do livro da mão do Pai para a mão do Filho, quando ele assume o pleno poder nos céus e na terra. E a partir de então, o Evangelho parte vitorioso, invencível, imbatível a todas as nações. E é por isso que o primeiro selo, ele pega o livro, agora o reino está na mão dele. A primeira ação, o primeiro decreto, a primeira ação do Cristo recém-coroado, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é liberar o cavaleiro branco, que sai vitorioso e para vencer. A única coisa que pode ser esse cavaleiro branco, liberado logo após Cristo ser coroado e abrir o selo, é o Evangelho, que é vitorioso e para vencer, imbatível, indestrutível. Ele vai por todo o mundo no poder do Espírito Santo. O que Pedro disse lá em Atos 2, Cristo foi recebido no céu, à direita do Pai, ele derramou o Espírito Santo sobre nós. Esse foi o primeiro ato dele, para que nós possamos ir em todo o mundo. O cavaleiro branco é o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja para que ela leve adiante o Evangelho de forma invencível em todo o mundo, até que cumpra a sua missão. No capítulo 12, para finalizar, as implicações agora diretas desta vitória de Cristo sobre o acusador. O que aconteceu especificamente com ele a partir dessa vitória de Cristo. Eu já li no início dessa exposição, lá na sexta-feira, o conflito entre a mulher vestida de sol, grávida, e o dragão querendo devorar o filho quando nascesse. Ele perdeu, o filho nasceu, e o filho foi arrebatado até o trono de Deus. Está aí no versículo 5, no final do versículo 5, ó. O 5 inteiro. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aqui, como só Apocalipse consegue fazer, a vida inteira de Jesus é resumida em 2 frases. Nasceu e voltou. Nasceu e voltou. Quer dizer, ele desceu e subiu. É o V de Cristo. Desceu das alturas até as profundezas, até a morte de cruz. Então começa a outra perna do V, a subida. O credo apostólico tem essa estrutura de V, já perceberam?
Começa lá, está lá em cima, vai descendo, 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 até a morte, até o Hades. Aí começa a subir, 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 até julgar os vivos e os mortos. Vários textos, aquela parte de 2 Timóteo, 1 Timóteo 3,16, né? Contemplado por anjos, tal. Também tem uma estrutura de ver. Ele vai descendo, 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 depois ele sobe, 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 até as alturas. Então, o ver aqui está totalmente resumido, né? Ele nasceu e foi recebido nos céus. Voltou à destra da majestade lá nas alturas, até o trono de Deus. Esse trono é comando. Quando ele pegou o livro, quando ele recebeu o livro lá no trono de Deus. E isso desencadeou apocalipticamente, uma descrição simbólica, não é preciso tentar interpretar isso literal. O que importa é a informação passada para nós, mas em termos apocalípticos e simbólicos, desencadeou uma batalha agora física, literal, de anjos, que está aqui no verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Chegou o momento do despejo, de serem despejados do céu, Satanás e seus anjos. Tecnicamente, isso só aconteceu nesse momento, quando Cristo voltou ao trono. Ressuscitou, subiu aos céus, se assentou à direita, os inimigos foram para baixo. Os inimigos vão para baixo dos seus pés. Ele sobe aos céus e a narrativa aqui diz que Miguel vai executar a ordem de despejo. E vai expulsar, ele tem 2/3 de anjo, é fácil expulsar de lá 1/3. Se você prestou atenção no restante da Bíblia, você percebe que essa é a única vez que Miguel é ousado contra o dragão, contra Satanás. Nas outras vezes ele é respeitoso. Até mesmo quando disputava o corpo de Moisés, ele não ousou levantar juízo infamatório contra Satanás. Disse apenas, o Senhor te repreenda. E Judas usa isso para dizer que nós não devemos desrespeitar autoridades superiores. O que ele está dizendo, portanto, me parece, é que o arcanjo Miguel, antes da ascensão de Jesus, tinha um posto inferior ao de Satanás. E, portanto, não ousou desafiá-lo, porque juridicamente isso era insustentável. Mas quando Jesus morre, ressuscita, paga a dívida, sobe aos céus, assenta à direita de Deus, Miguel diz, agora não. Não tem mais respeito, não. Não tem mais tratamento VIP, não. Agora, fora daqui. Então, os anjos caídos com Satanás são todos expulsos do céu. Mas ainda não são mandados para o lago que arde com fogo e enxofre. Observe, então, que há mais um mito que precisa cair. Você sempre pensou que o diabo esteve algum dia no inferno, né? Que ele foi o senhor, o reizinho do inferno, com o tridente espetando a galera dentro do caldeirão, né? Essa é a figura mitológica, medieval, dantiana, né, do inferno. Não tem nada de bíblico nisso, nada. Satanás jamais esteve no inferno. Não manda nada no inferno, não tem qualquer opinião dele lá, porque o inferno não foi feito para ele. O inferno é o lugar das almas, dos mortos perdidos, que são enviados para lá por Deus, para serem punidos pelos seus pecados, até o juízo final, quando então irão para o lago que arde com fogo e enxofre. Satanás não conhece o Hades, não conhece o inferno. Satanás sempre esteve no céu,
Não sei se à direita ou à esquerda de Deus, isso a Bíblia não fala, mas ele estava numa cadeirinha lá em cima, exercendo sua função de acusador e de enganador das nações aqui na terra. Quando Cristo subiu aos céus, Satanás foi defenestrado, expulso de lá, com cadeira e tudo. Mas não foi para o inferno. Foi para a terra, lançado para o mundo, despojado de sua autoridade legal, mas ainda não despojado de sua fúria, de sua força. Restrito juridicamente, mas ainda não lançado para o lago que arde com fogo e enxofre. Ele só será lançado para lá na ressurreição dos crentes, quando Cristo voltar. Mas note que o céu está comemorando já desde aquele dia. No céu as coisas já estão resolvidas. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e, a palavrinha mágica, a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, é por isso que não há mais acusação. E porque eles também são fiéis a esse sangue, por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida, ou seja, perseveram até o fim. Por isso, pode começar a festa nos céus, é o que eles estão dizendo. Festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Estamos livres, o céu está dizendo. Ninguém mais tem que olhar para aquela cara. Ninguém mais tem que encontrar aí nos corredores aqueles sujeitos traidores que estiveram tanto tempo aí. Ninguém mais precisa olhar para eles. Eles não têm mais lugar aqui em cima. Os céus, portanto, começam a festa. Mas a festa no céu é um prenúncio de tragédia na terra. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele sabe que ele já perdeu, é irreversível, juridicamente acabou para ele. Foram tirados seus dois grandes trunfos. Ele deixou de ser o enganador das nações, que está aí no versículo 9, né? O sedutor de todo mundo. No grego a palavra é enganador, o enganador das nações, porque ele enganou Eva. É a mesma expressão. Então, ele não é mais isso. Ele perdeu o direito de manter as nações nas trevas. Ele não domina mais esse mundo como ele fazia no Antigo Testamento. As portas das nações se escancararam para o Evangelho e ninguém pode mais fechá-las. Porque Cristo garantiu essa vitória do Evangelho em toda a terra. Então ele perdeu o seu trono, o seu direito de ser o príncipe deste mundo, porque ele foi expulso quando Cristo foi levantado na cruz. Ele deixou de ser o príncipe deste mundo. Esse mundo não tem mais um príncipe. Hoje ele não poderia dizer a Jesus: toda essa autoridade eu te darei, porque ele não tem mais nenhuma. Ele foi despojado desse poder, dessa autoridade. Mas não foi ainda banido ao lago de fogo. Portanto, foi lançado a este mundo e ele vai agir aqui até o seu último dia, como um condenado desesperado que quer destruir o máximo que ele puder. Então aqui você tem a mudança total de postura. Ele deixa de ser aquele burocrata celeste com um bloco de acusações escritos à mão para condenar, porque isso não vale mais nada, e se torna esse ser furioso, colérico. E João está usando isso para dizer por que é que os crentes estão sendo perseguidos lá no primeiro século. Ele está dizendo é porque ele está aqui, usando instrumentos do mundo. A primeira besta, a segunda besta e Babilônia, né? Os três aliados do dragão em Apocalipse.
o poder militar e econômico, o poder religioso, filosófico e o poder dos prazeres, das diversões. Essas três coisas são seus recursos do mundo para bater, para enganar, para seduzir. Você tem que resistir às três coisas: as pancadas, os enganos e a sedução. Porque uma dessas três coisas você vai enfrentar mais cedo ou mais tarde. Ou o poder da perseguição da primeira besta, ou o poder do engano da segunda besta, que é o falso cristianismo, por isso que ela é como um cordeiro, tem 2 chifres como um cordeiro, mas fala como dragão, e ela é chamada de falso profeta. É o cristianismo falso, é a pregação falsa, que não tem cruz, que não tem reino de Cristo, e que engana os milhões. E você tem que resistir à taça da meretriz, que sempre está lá dizendo: venha curtir a vida. Você está se privando de tanta coisa. Se você escapa de uma, a outra está na esquina. É sempre necessário aos crentes resistirem tudo isso. E como é que eles podem resistir? Confiando naquele que já venceu, que já triunfou sobre tudo isso, e que agora mesmo capacita o seu povo a permanecer fiel, enquanto cumpre a missão de ir por todo o mundo. Se a igreja não cumpre a missão de levar o evangelho em todos os lugares, ela se torna presa fácil de Satanás. É na missão que ela tem o poder. Vão, ele disse, eu estou com vocês. É na missão que a igreja tem e desfruta do poder de Deus. Irmãos, que Deus abençoe a todos e que nós possamos cada vez mais compreender essas grandes verdades das Escrituras. Pastor.